E a terceira onda tem relação com o acesso à justiça, com a busca de outros métodos processuais adequados para a resolução dos conflitos e das contendas, sejam para resolver essas contendas depois que elas já iniciaram, né, para a solução do litígio, seja para a prevenção. E por isso, aliás, que a jornada ela tem um nome, a jornada que foi realizada agora pelo Conselho de Justiça Federal, Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial dos Conflitos. Nessa última jornada, que aconteceu agora em outubro de 2021, nós tivemos grupos temáticos, né, de arbitragem, de mediação, de outros meios de solução das controvérsias e também de novas tecnologias, e tivemos uma comissão de desjudicialização, essa última comissão, aliás, presidida pelo professor Humberto Teodoro Júnior, e ali o foco muito grande nos cartórios. Então, dentro da terceira onda, citando aí a obra do Capelletti, nós teríamos essas 4 vertentes, talvez, hoje no Brasil, né? A arbitragem, a mediação, entrando aí também a conciliação, outros meios de solução das controvérsias e utilização de novas tecnologias, e a desjudicialização com um incremento cada vez maior de atuação dos cartórios. E o direito de família, e em certa medida também o direito das sucessões, destacando aí o direito de família que nós vamos falar hoje, foi um tema que permeou praticamente todas as 4 comissões na última jornada, né? E eu gosto sempre de fazer esse alerta, nós já há algum tempo não utilizamos o termo meios alternativos de solução das controvérsias, né? Nós utilizamos meios extrajudiciais ou meios adequados, como gostava a professora Ada Pellegrini Crinover, para a solução das controvérsias, seja, repito, com a prevenção, seja com a solução depois que o litígio já iniciou. Quero aproveitar e cumprimentar aí o meu amigo, estou vendo agora aqui o professor Dimitri Soares, que nos acompanha, grande jurista, professor, que, aliás, tem estudado aí a contratualização do direito de família, deixando bem claro, Dimitri, que eu não sou contra a contratualização do direito de família, eu só acho que a gente tem que respeitar aí a autonomia privada, normas de ordem pública, como, aliás, nós temos que respeitar em todas as outras contratualizações, né? Então, a contratualização do direito de família existe, e ela existe, mas ela tem que ter um tempero de um grão de sal, ou de vários grãos de sal, porque nós temos que respeitar sempre as normas cogentes ou de ordem pública. E, aliás, eu tenho feito esse alerta, a lei mais liberal do Brasil, que é a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, que é aplicada para grandes contratos, que é aplicada para grandes negócios, negócios empresariais e paritários, ela prevê lá no artigo 3º, inciso 8º, e acabou positivando o princípio da autonomia privada, a necessidade de se respeitar sempre normas cogentes ou de ordem pública, né? E isso existe na humanidade desde que a humanidade é humanidade. Isso tem origem, inclusive, no direito natural, desde que a humanidade é a humanidade, a necessidade de se respeitar aí interesses coletivos, a coletividade, normas cogentes ou de ordem pública. E, aliás, numa época de uma pandemia tão nefasta, né, que eu fui um dos primeiros a dizer que não seria algo passageiro, que seria algo que ia durar pelo menos 2 anos. E, na verdade, eu fui otimista quando falei que ia durar pelo menos 2 anos, né, porque eu acho que vai durar muito mais. Hoje eu já mudei minha opinião e acho que a pandemia vai durar mais do que 2 anos. Basta ler gráfico, entender e não se deixar enganar, né? Porque a gente está sendo sempre enganado, né? Primeiro nós fomos enganados que só pegava uma vez ou nós nos enganamos, né? Que só se pegava uma vez e que não tinha reinfecção. Depois nós nos enganamos que quem teve uma vez tomou uma dose da vacina não pegava de novo. Depois nós nos enganamos que quem tomou 2 doses da vacina não pegava de novo, né? E agora, na verdade, basta estudar um pouco de gráfico e ver os gráficos da Europa para verificar, eu já falei isso há 2 semanas atrás, que essas vacinas são efetivas, mas elas duram, em média, 3 a 4 meses de efetividade, né? E nós estamos todos aí em 1 ano indo para a 3ª dose de vacina, né? E acho que no ano que vem a gente vai continuar tendo que tomar doses de vacina, e assim a humanidade caminha combatendo aí um vírus que é um vírus complicado, né? Não é uma crise que realmente vai durar só 2 anos, ou alguns lá atrás imaginavam
ou se enganaram que ia durar meses, né? Então, nesse contexto de respeito à autonomia privada, eu já acabei entrando no tema da pandemia, a pandemia acabou também acelerando essas questões, né? Na área de direito notarial e registral, nós adiantamos aí há uns 5, 10 anos a possibilidade de se fazer escritura pública digital, né? E isso foi feito por um provimento do CNJ, o provimento 100 do CNJ, de maio de 2020, né, em meio à primeira onda. E eu tenho dito isso muitas vezes, né? Vejam só, um provimento do CNJ criando requisitos de validade para contrato, para escritura pública de divórcio, para escritura pública de inventário, uma norma administrativa tratando de questões que seriam de competência da legislação federal, né? Se fosse em outra época, nós já teríamos várias ADINs contra esse provimento. Nem sei se há ADIN, eu acredito que não. Os civilistas, por exemplo, a minha turma aceitou essa norma, porque nós estamos em meio a uma pandemia. Então, temos aí esse provimento que até cria regra de competência para os tabelionatos, infringindo a lei dos notários, né? Sabemos que não há competência para ato notarial, e o artigo 6º do provimento cria regra de competência para ato notarial eletrônico, né? Se não fosse em pandemia, nós possivelmente já teríamos aí os efeitos desse provimento afastados por decisão judicial. Houve uma tolerância geral justamente por conta da crise, né? E a crise que se arrasta e se alastra também com efeitos que a gente não previa, né? A gente previa lá atrás que teríamos problemas econômicos, que teríamos problemas de fome, né? Mas nós não previmos que teríamos problemas de energia, que teríamos problema de portos congestionados, que teríamos problemas de falta de equipamento, de componente para fabricação de alguns produtos, né? Então, os efeitos da crise ainda não sabemos quais serão. Mas voltando aqui para o tema central, porque senão eu começo a falar sobre pandemia, fico 3 horas falando sobre pandemia, né? E meu apelido aqui em casa é Doutor Covid, porque eu me transformei em um especialista em temas pandêmicos, né? E vou dizer, eu continuo acertando. Infelizmente, eu não queria ter razão, mas eu continuo acertando as previsões, né? Não sei se isso é espiritual, mas eu continuo acertando as previsões, tá? Nós não resolvemos ainda o problema da Covid. Mas voltando aí ao nosso tema central, que é a extrajudicialização e a própria contratualização do direito de família, respeitando-se a autonomia privada, eu gosto sempre de lembrar que temos 2 instrumentos importantes que foram debatidos nessa última jornada, que são o pacto antinupcial, que é feito por escritura pública, inclusive pode ser feito por escritura pública digital, e o contrato de convivência, que, para ter mais certeza e segurança jurídica, também pode ser feito por escritura pública. Eu não acho que haja a exigência do contrato de convivência para que seja feito por escritura pública, pode ser feito por escrito particular. Aliás, na última jornada, foi aprovado um enunciado, né, que prevê, eu vou até destacar aqui para vocês, vou deixar até aberto aqui, que prevê o registro no livro E do instrumento particular do contrato de convivência, né? E não sei se isso é admitido aí na Paraíba, que depende da norma, né? Da norma administrativa. Professor, aqui só por escritura pública para registrar no livro E ou escrito particular registrado no RTD? O enunciado é o 128. É admissível a formalização de união estável por meio do registro, no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, de instrumento particular que preenche os requisitos do artigo 1723, né? E acaba sendo também uma orientação para mudar as normas dos provimentos, né? Então, enunciado 128 da segunda jornada de prevenção
e solução extrajudicial das controvérsias. Agora, claro que no contrato de convivência e no pacto antinupcial há necessidade de se observar normas de ordem pública ou disposição absoluta de lei, né? Esse é o teor do artigo 1655 do Código Civil, que traz um controle de validade sobre o conteúdo do pacto antinupcial, assim como a boa-fé objetiva e a função social do contrato trazem controles de validade dentro também do contrato. Aliás, eu faço um paralelo entre o artigo 421 do Código Civil e o artigo 1655 também do Código Civil, para a necessidade de se observar normas de ordem pública. Afinal de contas, o pacto antinupcial é também um contrato. E acho que até no meu livro eu cito um julgado aqui paradigmático do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi feito um pacto antinupcial em que se fazia a opção pelo regime de comunhão universal de bens, em que ela era flagrante que o objetivo do pacto antinupcial, naquela hipótese, era para um golpe, né, para um golpe econômico, né, até porque o casamento durou pouco tempo, a pessoa ainda não tinha, naquela época que se falava em interdição, não era maior de 60 anos na época, né, depois de 70 anos, e não tinha nenhuma restrição, mas era claramente um contrato, um pacto antinupcial celebrado para fins de golpe, né? E aí o TJ de São Paulo, uma decisão que eu cito no meu volume 5 da coleção, no Manual de Direito Civil, volume único, uma decisão da Lavra do desembargador Francisco Eduardo Loureiro, um dos melhores desembargadores do nosso tribunal. O Tribunal de Justiça de São Paulo acabou afastando os efeitos do pacto antinupcial, né? Quando eu sou um civilista de A a Z, eu leciono, aliás, desde parte geral até direito das sucessões, se eu digo, por exemplo, que eu vou contratualizar dentro do possível a matéria de direito de família, e a matéria do pacto antinupcial nem precisa ser iluminado por essa tese, porque já é um contrato, né? O pacto antinupcial, pelo menos a doutrina que eu sigo, é um contrato, eu jogo luzes de aplicação para essa matéria dos princípios contratuais. Autonomia privada, boa-fé objetiva, força obrigatória, função social do contrato e relatividade dos efeitos, né? Então, está submetida à teoria geral dos contratos, artigos 421 a 480, né? E, a respeito desse artigo 1655, aliás, existe um grande debate sobre a possibilidade do pacto antinupcial trazer disposições sucessórias. Então, o pacto antinupcial, ele trazer, por exemplo, renúncia prévia à herança, ou pacto antinupcial, trazer uma previsão a respeito de afastamento da concorrência sucessória, né? Eu continuo ligado à doutrina tradicional, aliás, a posição da professora Giselda Hironaca e a posição do professor Zé Fernando Simão, de que essa disposição no Brasil ainda é nula de pleno direito, né? Porque é um exemplo típico, esses contratos de renúncia à herança ou de afastamento de concorrência são pacta corvina, são pactos sucessórios, né? E a hipótese é de nulidade absoluta virtual. Artigo 166, inciso 7, segunda parte do Código Civil, ou nulidade absoluta implícita, porque a lei proíbe a prática do ato sem combinar sanção. Existe uma outra corrente, liderada aí pelo professor Rolfo Madaleno, que defende que nessa hipótese haver um repúdio à herança, e nesse caso o repúdio não seria pacta corvina. Também a posição do Mário Luiz Delgado, que entende que o pacto antinupcial não é contrato, é pacto, mas é uma corrente minoritária, né? Eu não faço renúncia, não oriento a fazer renúncia, e, aliás, para mim, com devido respeito a quem pensa de forma contrária, não se pode fazer ato nulo por escritura pública, né? Até acho que ato anulável se pode fazer, porque é questão de interesse particular, mas ato nulo o tabelião não pode fazer. E aí o ato é flagrantemente nulo, né? Tanto é nulo que os colegas que entendem que pode fazer falam que precisa mudar a lei. Bom, então, se não pode fazer, por que precisa mudar a lei? É um contrassenso, né? E nós tentamos mudar a lei. Eu cheguei a mandar uma proposta de uma redação que foi feita inicialmente pelo Simão, depois eu fiz algumas alterações de se colocar exceções no artigo 426 do Código Civil, né?
Para se possibilitar a renúncia ao direito real de habitação, que é outra coisa que, na minha opinião, também é nula, mas eu sei que se faz no Brasil, né? Renúncia ao direito real de habitação. Tem um enunciado, aliás, que é o 271 da terceira jornada de direito civil, que possibilita. Então, renunciar ao direito real de habitação e renunciar também à herança por pacto antinupcial ou por contrato de convivência, e desde que o casamento, igual em Portugal, né, seja celebrado por separação de bens, especialmente separação convencional de bens, né? Lembrando que hoje, por aquilo que o direito nosso adotou, quem é casado pelo regime de separação convencional de bens concorre com os descendentes, né, do falecido. É a interpretação, inclusive, da segunda sessão do STJ. E eu vejo muita gente invocando a possibilidade de renúncia àquela posição anterior da terceira turma do STJ, de que aquilo que foi convencionado em vida acaba gerando efeitos pós-mortem. Aquilo foi superado pela segunda sessão, não só no julgamento do STJ, que concluiu pela concorrência na separação convencional de bens, como também no julgamento do STJ, os dois da segunda sessão, os dois de 2015, os dois em pacificação da corte, de que na comunhão parcial a concorrência se dá nos bens particulares. Justamente porque a premissa dos dois julgados é meação não se confunde com herança, né? Meação é instituto de direito de família, existe, é criado para gerar efeitos com as pessoas vivas. Herança é instituto de direito das sucessões, gera efeitos depois que a pessoa morreu. Se a gente deveria misturar a meação com herança, já que o legislador nos induziu a erro no 1829, se deveria ser possível no Brasil a renúncia à herança no regime de separação convencional, né? Eu até acho que sim. Se o 426 do Código Civil está desatualizado pela sua origem romana, sim, né? Acredito que sim. Mas para isso nós temos que mudar a lei, senhores. Não dá para cada jurista criar uma lei própria na sua cabeça, criar um Código Civil próprio na sua cabeça, ainda mais para infringir norma absoluta, norma cogente. E ainda mais nos tempos de loucura que nós vivemos, né? Se cada um criar uma legislação própria, isso, na verdade, é uma afronta ao Estado democrático de direito, né? Eu tenho feito muito esse alerta, né? Nós já vivíamos uma época complicada, polarizada, que 25%, talvez 30% da população vive num mundo paralelo, né? Manipulada essa população por Facebook, pelo WhatsApp, né? Um mundo de enganos, né? Uma manipulação absurda. As pessoas pararam de ler. É impressionante, as pessoas pararam de ler, Marcelo, o que está atrás de você e o que está atrás de mim, né? É difícil você conseguir convencer as pessoas a ler. E outra coisa, o Michael Sandel diz isso no Tirania de Mérito, as pessoas não querem ouvir verdades inconvenientes. Não querem ouvir verdades inconvenientes, né? Eu, aliás, ultimamente faço questão de falar as verdades inconvenientes, porque depois a verdade inconveniente que eu falo acaba se comprovando com o tempo, infelizmente, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, né? Nós tentamos fazer uma proposta de mudar o 426. Eu mandei a proposta para o meu querido amigo, conta essa história várias vezes, nós fomos criados juntos, não é só meu amigo de infância, nós fomos criados juntos, senador Rodrigo Pacheco, antes dele ser presidente do Senado, né? E, aliás, a gente tinha uma interlocução mais intensa, né? Agora é até compreensível que não tenhamos tanto, porque ele ocupa um cargo muito importante, e ele não propôs essa sugestão. Veja como é difícil, né? Inclusive porque, conversando com a assessoria, o que me foi dito é que esse tema não era o momento, estou falando antes da pandemia, de uma alteração tão radical no direito de família e das sucessões no Brasil. Eu estou falando de 2019, antes da pandemia, né? Imagina, o Senado já é o caminho mais fácil, né? Uma pessoa que confia em você, né, também é um caminho mais fácil. E mesmo assim não foi feita a proposta. Os senhores imaginem fazer essa proposta hoje, no momento em que nós tivemos aí uma dizimação da população brasileira, temos 12 mil órfãos, né? Temos uma pandemia ainda ativa, temos uma crise absurda,
No momento que nós precisamos de segurança, de certeza, de estabilidade, nós vamos alterar essas grandes balizas do direito privado nesse momento tão complicado? Eu sou favorável a mudar o artigo 426, né? Mas essa alteração não vai ser fácil, e sem essa alteração, com devido respeito a quem pensa de forma contrária, renúncia à herança em pacto antinupcial hoje é nula, né? Aliás, eu gosto sempre de revelar isso. Eu sou o parecerista que geralmente é contratado para dizer que o planejamento sucessório e a blindagem patrimonial são nulos de pleno direito, né? Aliás, eu sou muito conservador. Existe planejamento sucessório, existe blindagem, eu acho que não, mas planejamento sucessório existe. Não é a mesma coisa que fraude. As pessoas pensam que é a mesma coisa que fraude, mas existem limites. Um limite é o 426 do Código Civil. Outro limite é a proteção da legítima, né? Metade do patrimônio daquele que tem herdeiro necessário, né? E é interessante, né, como as coisas são frustradas, né? Eu entrei no meu pós-doutorado na USP e terminei o artigo final agora com a propensão de rever a legítima. Infelizmente, estou saindo dizendo que não temos que rever a legítima. Nós não temos, no momento, até eu mostro ali os argumentos, né? Nesse pandemônio, para fazer uma associação à pandemia, nessa situação quase caótica que nós vivemos, ou que nós passamos, né? Ou que nós estamos passando, e aí vai um puxão de orelha. Não se frustrem, não utilizem pandemia no passado, porque não acabou. Não acabou. Nenhum país do mundo conseguiu controlar até hoje o tal do coronavírus. E eu sou aquele cara com estudos psicopáticos. Eu vejo gráfico quase todo dia, índice quase todo dia. Se você perguntar para a maioria da população, eu vou fazer a pergunta aqui: quantas pessoas já faleceram de Covid no mundo? As pessoas não sabem que já faleceram mais de 5 milhões de pessoas de Covid no mundo, né? Por quê? Porque as pessoas escolhem as informações que querem, né? Então, essa questão da legítima, eu acho que não é o momento de se mexer e se alterar, e por um bom tempo nós vamos ter que ainda viver com essas balizas, né? Até porque, eu tenho dito muito isso, claro que nós temos problemas, nós temos algumas mudanças, e a redução de burocracias é uma mudança imperiosa. O direito privado funciona. Desculpa quem pensa o contrário, mas, na minha opinião, o direito privado funciona, né? Ao contrário de outras áreas do direito, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, de um andar alto, e eu vejo aqui em torno de mim milhares de prédios. Milhares de prédios. Estou perto da Avenida Paulista, milhares de prédios. A vista aqui é uma vista estrondosa. Estou no 23º andar. Isso aqui foi criado e inventado pelo direito civil. Isso aqui foi edificado pelo direito civil. Aliás, a palavra civilização, a palavra civil vem de civilização. O direito privado, o direito civil construiu a civilização. Temos problemas? Sim, claro. Poderíamos melhorar muita coisa? Sim, claro. Mas, na minha opinião, e mudei muito depois que a pandemia, porque, de novo, o direito civil foi testado e passou no teste, o direito civil funciona. Infelizmente, o que as pessoas não sabem, meu amigo professor Dimitri, é perder. As pessoas perdem a argumentação, perdem a tese, e aí vão querer fazer ruptura institucional, inclusive para dizer que o direito civil não funciona. Ele funciona. O direito civil funciona, o Estado Democrático de Direito funciona, o direito privado funciona. O direito de família funciona e o direito das sucessões funciona. Talvez o direito das sucessões demore muito para dar uma solução, né? E talvez a gente possa, com o tempo, antecipar. Já antecipamos muito com a possibilidade de inventário extrajudicial, de divórcio extrajudicial, mas para isso as partes precisam ter consenso, né? Precisam ter consenso, precisam ter disponibilidade de resolver o dilema, né? E muitas vezes não tem, né? E aí a mediação, a conciliação podem surgir justamente para resolver esses dilemas e esses problemas. Muito bem. Então, falando um pouco sobre essa questão, eu
voltando aqui a esse tema central, eu acho que no Brasil ainda não é possível renúncia à herança por pacto antinupcial ao contrato de convivência. Acho que um dia será possível por mudança legislativa, por mudança do artigo 426 do Código Civil. Outra questão que nós debatemos na última jornada, aliás, já tinha sido debatida essa questão na primeira jornada de solução extrajudicial das controvérsias, é a possibilidade de inclusão de cláusula arbitral, cláusula compromissória de arbitragem, em pacto antinupcial e em contrato de união estável. Falou eu e a Fernanda, né, lá na plenária, eu acho que já está no YouTube, na plenária final do evento, nós tentamos, inclusive, derrubar esse enunciado, não conseguimos, né, e aí foi aprovado o enunciado 96 é válida a inserção de cláusula compromissória em pacto antinupcial ou em contrato de união estável. Bom, existem alguns problemas de se admitir a arbitrariedade em matéria de direito de família. Sucessões a gente deixa para um outro encontro, né? Porque aí em sucessões tem o problema da indisponibilidade da legítima, né? E geralmente as disputas serão sobre a legítima é indisponível e a arbitragem só pode tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Então aí já é um problema maior ainda. Mas vamos lá, será que eu consigo, como árbitro, julgando uma arbitragem, separar os direitos patrimoniais puros de quaisquer outras questões numa disputa de direito de família? É muito comum a gente verificar o apego patrimonial a determinados bens. Um marido, um companheiro, uma mulher, uma companheira que quer ficar com uma fazenda porque tem um afeto pela fazenda. Ou com um quadro, porque foi dado de presente, e aí envolve uma questão afetiva, ou ainda um animal de estimação, um cavalo de raça. O que o árbitro vai fazer e como ele vai decidir se ele perceber que não há uma patrimonialidade pura depois que a arbitragem já foi instituída? Ele vai extinguir a arbitragem e mandar as partes para o judiciário? Isso no meio da arbitragem? O negócio vai lá pra cima, olha, pronto, tem que estar pedindo autorização. Ou mais do que isso, existe uma regra de controle, e aí eu fico preocupado com o pacto antinupcial que vocês farão nos tabelionatos. Existe uma regra, no artigo 4º da lei de arbitragem, de que se o contrato for de adesão, e nós podemos ter pacto antinupcial em que tudo foi imposto de forma unilateral, aliás, isso é muito comum por um dos cônjuges, que tem o poderio econômico. E aí existe uma regra no artigo 4º da lei de arbitragem, que se o contrato for de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia, a lei fala em eficácia, se o aderente concordar com a instituição da arbitragem ou ele tomar a iniciativa. Vou imaginar que a mulher é aderente, porque o pacto antinupcial foi totalmente imposto a ela, e se a cláusula for destacada em negrito com assinatura rubricada. Então, vocês já vão observar isso em todos os pactos antinupciais que fizerem e que tragam cláusula compromissória. E mais, apesar da norma falar em eficácia, há um precedente da terceira turma da ministra Nancy em caso de franquia, em que ela diz, que é claramente um contrato de adesão, que a cláusula que fere ao artigo 4º da lei de arbitragem é uma cláusula patológica, que é uma expressão que é do direito inglês e do direito americano, foi trazido ao Brasil, entre outros, pelo Francisco Carralho, no livro que está aqui em cima de mim, e que a hipótese não seria de ineficácia, seria de nulidade absoluta da cláusula patológica. Imagina eu transpor todos esses debates agora para o direito de família. A questão da patrimonialidade pura, a questão da própria funcionalidade da Câmara. Eu digo a vocês, se eu for indicado hoje para ser árbitro em uma disputa de família e sucessões, eu declino imediatamente a indicação de árbitro. Que apesar do enunciado, no meu entendimento, não é possível fazer essa separação de matéria patrimonial pura e matéria que não seja patrimonial pura. Sem falar da necessidade de observância. E aí, veja, eu vou entrar também numa seara. Será que o pacto antinupcial pode ser contrato de adesão? E se observar o artigo 4º da lei de arbitragem. Isso é um tema muito novo no Brasil.
Eu não tenho notícia de arbitragem de direito de família, tem de direito do consumidor, especialmente de pessoa jurídica, que foi outro enunciado que nós aprovamos. Mas esse é um tema que o próprio professor Francisco Carrali, que vem do direito de família e das sucessões, e hoje é um dos principais árbitros aqui em São Paulo, e também tem hoje a principal obra editada anualmente sobre o tema, ele é um dos grandes defensores, né, da arbitragem em matéria de direito de família. E esse tema, com certeza, com o enunciado, esse enunciado 96 vai ser um tema que vai ser muito incrementado nos próximos anos. Bom, Tartucci, até agora você só disse aqui o que eu não posso colocar, né? Então, não posso colocar pacta corvina, não posso colocar, na tua opinião, claro que tem se admitido, né, do ponto de vista doutrinário, com o enunciado, não posso colocar cláusula compromissória de arbitragem, mas dá um exemplo aí do que eu posso, dentro da esfera da extrajudicialização do direito de família, o que eu posso colocar dentro da cláusula compromissória. E aí eu vou pegar um exemplo em homenagem ao grande mestre Zeno Veloso, que nos deixou vítima da Covid, porque foi ele quem fomentou esse debate, escreveu uma coluna no Liberal, aí depois eu acabei respondendo no Migalhas, e surgiram normas de corregedoria nesse sentido, que ele defendia, e um enunciado também da 8ª Jornada de Direito Civil, que é a possibilidade, eu não sei se vocês fazem isso, aqui em São Paulo tem decisão da corregedoria autorizando, eu acho que na Paraíba já tem também, né? Pernambuco eu sei que tem afastamento da súmula 377 do STF por pacto antinupcial ou por contrato de convivência, né? Bom, vamos relembrar esse tema. Aliás, o Zeno foi o principal motivador do debate a respeito da súmula 377. Doutor Marcelo, quanto tempo é que nós vamos ter? 1 hora? É 1 hora ou 1 hora e meia? Não me lembro. Para depois perguntas, só me... 1 hora só? Poxa vida. Depois vamos abrir para as perguntas. Porque depois vamos ter perguntas, né? Porque cai, né? No Instagram, depois de 1 hora, cai, né? Mas 1 hora e meia estão me falando aqui. Ok. Tá? Tá certo, porque senão eu só teria 20 minutos só para explicar a súmula 377. Eu vou precisar de mais de 20 minutos. Mas vamos lá. A súmula 377 do Supremo, muito debatida, ela surge em 1964, se falar a memória, ela é de 64, para interpretar o então artigo 259 do Código de 16. E ela prevê, na sua literalidade, que no regime da separação legal é separação obrigatória, no atual artigo 1641 do Código de 2002, no regime da separação legal obrigatória, comunicam-se os bens havidos durante o casamento, né? Essa súmula surge, e deixando bem claro, tá? Isso é pacífico no STJ, tem um julgado do ministro Buzzi muito claro, a súmula 377 só se aplica para separação legal obrigatória, aquela do 1641, não se aplica para a separação convencional. Aliás, só a separação convencional é uma separação absoluta. Por que separação absoluta? Porque nela nada se comunica. Quando 1647, outro tema que interessa muito para vocês, quando 1647 traz os atos que exigem outorga conjugal e dispensa a separação absoluta, hoje, pacífico de separação absoluta é só a separação convencional, aquela firmada por pacto antinupcial ou por contrato de convivência. A separação obrigatória, o exemplo típico maior de 70 anos, não é uma separação absoluta. Por quê? Porque comunicam-se os bens havidos durante o casamento. Exemplo típico, mas ocorre na prática, maior de 70 anos. Também se aplica para as hipóteses em que há causa suspensiva para o casamento. Situação mais comum, pessoa divorciada que não fez partilha dos bens do casal anterior, do relacionamento anterior. Tá? Segundo, maior de 70 anos, foi alterado em 2010. E terceiro, pessoas que dependem de suprimento judicial para casar. Então, pode ser o caso do menor entre 16 e 18 anos, um dos genitores quer dar autorização, o outro não, o juiz supre à vontade, né? Aí, quando sai a decisão do juiz suprindo à vontade, a pessoa já tem
quase 30 anos, mas esse exemplo geralmente é utilizado, né? Bom, primeira questão que a gente debateu, e esse debate, repito, foi muito incentivado pelo Zeno Veloso, é se a súmula 377 do Supremo, com o Código de 2002, teria ou não aplicação, né? Eu quero fazer aqui uma nota, porque foi muito utilizado no passado o argumento de que o 1641, inciso 2, seria inconstitucional, que traria uma situação de discriminação do idoso, que poderia escolher o regime. Essa tese não vingou no Brasil. Ela não vingou, né? Acabou vingando no Brasil que a norma se aplica, só que aplica-se a súmula 377 do Supremo, inclusive para a união estável, né? Deixa eu falar para vocês qual a minha posição hoje em relação ao direito. Eu acho que o 1640, minha cabeça, o 1641(2) é inconstitucional, só que essa tese não vingou, eu perdi. E eu acho que a súmula 377 não deveria ser aplicada para a união estável. Só que o STF, porque é norma restritiva que não admite analogia, certo? Eu perdi de novo, então tem que respeitar qual é a posição majoritária. Não ficar fazendo guerra contra moinho de vento, que já está superada, né? Porque está superado. Então, perdi. Então, respeito institucional. Perdi, eu aplico e tento interpretar de acordo com o que eu perdi. Eu não achava que o 1790 era inteiro inconstitucional, o artigo da sucessão. Eu achava que só o inciso 3 era inconstitucional. Só que a tese vencedora foi do Zeno e da Giselda, é inteiro inconstitucional. Tá? Eu não acho que o cônjuge deveria ser herdeiro necessário. Estou falando tudo Código Civil Tartuciano. Não é o Código do Brasil. Não é a Constituição do Brasil. É o código que eu criei na minha cabeça, né? Eu não acho que o cônjuge deveria ser herdeiro necessário, nem o companheiro, mas o cônjuge é herdeiro necessário, está na lei. Não é no mundo paralelo, é no mundo real. E eu não vejo como interpretar a decisão do Supremo se o Supremo mandou incluir o companheiro no inciso 1 do 1829, onde só tem herdeiro necessário, no inciso 2, onde só tem herdeiro necessário, e no inciso 3, onde só tem herdeiro necessário. Como é que o companheiro não é herdeiro necessário? Como é que eu incluo o companheiro no 1829 e eu posso excluir a herança dele toda por doação ou por testamento? Isso é inconstitucional. Então, eu quero que vocês entendam aquilo que eu falei de saber perder. Eu perdi o julgamento 1790 porque eu achava só que o inciso 3 é inconstitucional. Eu não acho que o cônjuge deveria ser herdeiro necessário. E acho que o companheiro também não é. Mas não tem como interpretar a decisão do Supremo em um sentido dizendo que não é. E eu não vou, por birra pessoal, boicotar a decisão do Supremo. Nem por birra pessoal, nem por algum caso que chegou para mim. E, aliás, caso que chega para mim, que é para dizer o contrário, eu não trabalho. Entenderam o que é saber perder, na minha opinião? É saber trabalhar com o Estado democrático de direito, ganhando ou perdendo. E aí eu citei aqui a professora Ada Pellegrini Grinover. Ela tinha uma frase que eu aprendi com a Fernanda Tartus, que, aliás, sempre eu uso nas minhas sentenças arbitrais. Especialmente quando aquele que perde fica opondo lá aqueles embarguinhos, né, pedido de esclarecimento, com intuito infringente. Que, aliás, o que acontece no judiciário se repete na arbitragem. Aí eu sempre começo com uma frase: o vencido nunca é convencido. Acho que o jurista tinha que ter isso escrito no espelho do banheiro dele, para colaborar mais com o Estado Democrático de Direito e não ficar fazendo birra doutrinária, né? Mas, infelizmente, eu tenho dito isso, mas não tenho sido ouvido. Talvez eu que seja o trouxa de fazer essas concessões doutrinárias, mas não, acho que não. Eu acho que a gente tem uma missão de colaborar com o Estado Democrático de Direito. Então, que fique bem claro, eu acho que o cônjuge não deveria ser herdeiro necessário, nem o companheiro, mas não tem como interpretar o sistema, que é formado por lei, por decisões vinculantes, está no CPC, pelo menos, né? Decisões de repercussão geral do Supremo, do STJ, não tem como, e por súmula, não tem como interpretar em sentido contrário, né? E acho que vocês que trabalham no cartório, que têm uma missão muito importante, uma função social muito importante, como há muito tempo diz o meu querido amigo Leonardo Brandelli, né,
os notários, os registradores, né, até o próprio nome de notários, né, vocês têm uma função muito importante, vocês precisam concretizar as coisas dentro do Estado Democrático de Direito, né, e de acordo com aquilo que também é decidido pelos tribunais. Mas vamos voltar para a súmula 377. Então, a súmula 377 hoje ela é aplicada, o 1641 não foi reconhecido como inconstitucional e é aplicado também para a união estável, né? Eu até acho que não deveria, mas é. Então, aliás, tem se aplicado causa suspensiva para a união estável, para impor separação obrigatória, e tem se aplicado a súmula 377. Tá? Nós ficamos com um dilema agora nos enunciados agora do IBDFAM, porque havia uma proposta que seguia um precedente do querido amigo, o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, que aplica o 1523 para a união estável e a súmula 377, e havia uma proposta de enunciado assim. E aí um colega falou, mas eu discordo. Eu falei, bom, mas você discorda, mas o enunciado nós vamos colocar em votação. Eu queria um enunciado em sentido oposto. Aí, no final, deu tanta confusão, a gente mandou para a direção do IBDFAM e a direção achou melhor não ter enunciado nenhum. E foi o que eu disse a ele, eu concordo com você do ponto de vista pessoal, mas o sistema não é assim. Está no Código Civil da cabeça do Tartucci, mas não está no sistema jurídico brasileiro. Até porque tese boa é aquela tese que pega. Você faz uma tese, não é para você. Tese boa é aquela que pega. Você faz uma tese de doutorado. Primeiro que tese de doutorado, só alguns poucos vão ler. Então, já é difícil isso. Por isso, você tem que ser aprovado. Depois, você tem que convencer as pessoas a lerem. E hoje, nem amigo lê tese de doutorado. E depois, além disso, você vai convencer o judiciário a aplicar sua tese de doutorado, é um outro plano ainda, né? É outro plano. Né? E aplicar do jeito que você quer. Ainda é outro plano. Eu fiz uma tese de doutorado para responsabilizar a empresa de cigarro. Ela foi aplicada no STJ em benefício de um banco, e lá no Rio Grande do Sul tem trocentos julgados que aplicam para beneficiar a empresa de energia, para produtor de suíno, de granja, né? O cara não tem gerador, a minha tese é a teoria do risco concorrente, né? Ele não tem gerador, acaba a energia, a indenização é reduzida porque ele não tinha gerador, ele assumiu o risco porque não comprou o gerador. Tem trocentos julgados, são milhares de julgados me citando, mas eu fico muito honrado, quer dizer, a tese foi aplicada pelo judiciário, mas você imagina, eu criei a tese para responsabilizar a empresa de cigarro. Ela está sendo utilizada em outros... E assim, se você pegar o julgado, ele cita expressamente tese do risco concorrente. Então, quer dizer, às vezes, a tese sai do controle. Mas vamos voltar para a súmula 377. Outra questão sobre a súmula 377, que o Zeno incentivou o debate e acabou prevalecendo o seguinte: a súmula continua no sistema, doutrina majoritária, jurisprudência, e depois de idas e vindas no STJ, foi pacificado no STJ que haverá a comunicação dos bens havidos durante o casamento ou a união estável pelo esforço comum. Que, aliás, era a posição que o STJ tinha logo que eu me formei. 99, 2000, aí mudou a composição do STJ, e o STJ, isso um pouco mais para frente, né, transformou a separação obrigatória em comunhão parcial, porque acabou concluindo que não haveria necessidade de provar o esforço comum. Quer dizer, ferindo, na minha opinião, questão de ordem pública, né? Acabou sendo um outro caminho de reconhecer a inconstitucionalidade de 1641 por um outro caminho. Não, é comunhão parcial, porque não se impõe o regime, vira comunhão parcial. Então, deram a volta e acabaram adotando a tese por outro caminho da inconstitucionalidade. Não precisa provar o esforço comum. Eu sempre fui contra esse entendimento. E porque eu sempre entendi que, para aplicar a súmula 377, para a divisão dos bens adquiridos durante o casamento, haveria necessidade de provar o esforço patrimonial comum efetivo, que ajudou a contribuir. Aliás, o julgado de pacificação ele é contraditório, porque ele fala, é um julgado de relatoria, tem onde ser citado nele, de relatoria do desembargador que estava no STJ, o Lázaro Guimarães, estava substituindo o ministro Raul Araújo,
E ele fala que precisa provar o esforço e depois, em certo momento, ele fala que se presume o esforço. Né? Mas a tese é que precisa provar que ajudou a adquirir o bem, que colocou dinheiro para adquirir o bem. Né? Então, aí o STJ acabou voltando à posição anterior pela necessidade, perdão, de provar o esforço comum. Então, não é uma comunhão parcial, porque na comunhão parcial, o que foi havido depois da união, não precisa provar o esforço comum quanto a esses bens adquiridos. Tá certo? Bom, vamos lá. Estou com um zumbido aqui. Tem alguém com o microfone ligado. Veja aí, doutor Marcelo, por favor. Bom, questão polêmica. Essa é boa, doutor Marcelo. Então, você tem uma hipótese que o regime de separação é obrigatória. Tá? É possível, nosso dilema, afastar a súmula 377 por previsão no pacto antinupcial ou no contrato de convivência? Então, os cônjuges ou companheiros querem que a separação obrigatória se transforme em uma separação absoluta? É possível? Aliás, existe um dilema aí. Se isso é feito, os cônjuges se casaram por separação obrigatória ou por separação convencional? É uma separação obrigatória só com afastamento da súmula 377? Ou passou a ser uma separação convencional? A minha opinião é que é uma separação obrigatória com afastamento da súmula 377. Não vira separação convencional. Né? Porque o 1641 é norma de ordem pública. Eu não posso afastar o 1641, eu só posso afastar a súmula 377. Porque aí, na questão da súmula 377, eu estou numa questão que é uma questão patrimonializada, chamada de patrimonializada pura. Esse tema é altamente polêmico, hein? Esse aqui tinha caído aqui. Meu computador entrou no transe aqui. E aí, tem uma outra questão interessante também. Então, só deixando bem claro, se você tem um casamento celebrado por separação obrigatória, em que você afasta a súmula 377, não vira separação convencional. Né? É uma separação obrigatória com afastamento da súmula 377. Tá? Vai repercutir esse afastamento, vai repercutir para a questão sucessória? Então, só lembrando a questão sucessória do 1829. Regimes em que o cônjuge concorre e não concorre com os descendentes. 1829, inciso 1. Na separação obrigatória, o cônjuge não concorre com os descendentes, porque ele já tem uma participação patrimonial pelo regime de bens, na verdade, pela súmula 377. Né? Antes se falava, o cônjuge meia, ele não herda. Na verdade, é quando o cônjuge participa, ele não herda. Né? Porque a premissa é, quando meia, não herda. Meiar e herdar são coisas diferentes. Quando meia, não herda. Quando herda, não meia. Meia e herda são coisas diferentes. Não mistura, porque se você... O Zeno falava sempre isso. Meia e herda. Se você mistura meia e herda, dá aquilo. Né? Juridicamente falando. Então, a premissa do código. Aí a pessoa fala assim, mas isso fere o bom senso. E quem falou que direito é bom senso? Quem falou que direito é bom senso? O direito é um conjunto de postulados enunciados por lei pela sua interpretação. Na interpretação pode haver bom senso, mas eu não posso ter bom senso que fere o texto de lei. E aquela regra fundamental, até eu acho que foi o CNB que colocou isso no Instagram, eu subi para o meu stories. Eu sempre aviso isso. Não confundir meiação com herança, são coisas diferentes. Meiação tem natureza contratual, herança tem natureza sucessória. Meiação é feita para gerar efeitos com a pessoa viva. Herança gera efeitos depois que a pessoa morreu. Então, não é possível fazer a confusão, meiar e herdar. Né? Bom, na separação convencional, o cônjuge concorre com os descendentes. E concorre em relação a tudo. Não tem a limitação da comunhão parcial. Porque na comunhão parcial, a concorrência é só em relação aos bens particulares. Voltando ao cerne.
se o tabelionato fez lá uma escritura pública que afastou a súmula 377, virou, como dizemos aí nos textos, uma autêntica separação absoluta, mas vira separação convencional para fins de herança? Eu entendo que não. Porque se eu entendesse que sim, eu estava admitindo um pacto sucessório. Eu estava infringindo, por raciocínio jurídico, o artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. E aí nós entramos na contratualização do direito das sucessões, não do direito de famílias. Repito, não falei lá atrás, senhoras e senhores. Se a gente tiver a contratualização do direito das sucessões, quebrando as duas regras de ouro do direito das sucessões, o 426, a proteção da legítima, nós temos um fim do direito das sucessões. O fim do direito das sucessões. A matéria fica totalmente contratualizada. E aí, a pandemia acendeu isso de novo. Qual é a principal finalidade do direito das sucessões? É a continuidade. Essa é a ideia. Ou é baseado na continuidade, quando se fala de sucessão dos descendentes, ou na solidariedade, quando se fala na sucessão dos ascendentes e do cônjuge, e também do companheiro. Né? E, realmente, se eu tiro a legítima, se tiro o pacta corvina, eu quebro com essa ideia de continuidade. Então, não precisamos do direito das sucessões. Né? E eu tenho dúvidas, né, num momento com tanta orfandade, com tantos problemas econômicos, com tanta falta de informação, com consequências jurídicas, sociais, que nós não sabemos ainda. Existe uma frase que é fatal, que a gente pode usar em vários momentos da nossa vida. E desculpa falar isso, eu sei que tudo isso que eu falo incomoda. Eu estava aqui na sala com 3 pessoas, comecei a falar de pandemia, foi todo mundo embora. Mas eu não posso, para vocês, aqui às vezes em casa eu sonego informação, mas para vocês eu não posso sonegar informação. Nós não sabemos em que momento da história nós estamos hoje. Essa que é a frase. Nós não sabemos em que momento da história nós estamos hoje. Então, mexer nessas balizas, acabar com o direito das sucessões nesse momento mais duro da nossa história, enfrentando o maior desafio. Eu cheguei a usar em março, abril, gente, eu cheguei a atender aí, eu imagino aí os tabelionatos, né, 5, 6 famílias por semana, gente com medo de morrer, querendo fazer testamento, doação, né? E a gente não sabe qual o impacto disso ainda, esse aumento estrondoso dos testamentos, e agora não são só pessoas com dinheiro, não. Gente que tem pouca coisa fazendo testamento, fazendo doação. A gente não sabe ainda a expectativa de vida, quanto que ela vai diminuir. Na primeira onda eram 2 anos. Né? Então, aquele argumento, quando a pessoa morre, os filhos já estão formados, a legítima deixa de cumprir sua função, porque os filhos já estão formados, esse que era um argumento forte contra a legítima, ele se enfraqueceu. A expressão que eu utilizava era colapso sucessório, porque tinha família que tinha morrido todo mundo, não tinha mais ninguém para tomar conta da empresa. Então, nesse momento, contratualizar o direito das sucessões, acabar com o direito das sucessões, acabar com os paradigmas, vocês me desculpem, mas olha, isso me parece gente que defendia isso da pandemia, não percebeu que o mundo mudou, e esse é um problema dos juristas atualmente, Dimitri. Pessoal repetindo as mesmas coisas que falavam antes da pandemia. A gente aponta tanto o dedo para os outros falando em negacionismo, e isso é um negacionismo terrível. Ficar defendendo coisas de um mundo que não vai voltar. Os senhores nunca me verão falar de novo normal, porque não volta. Em todos os eventos, basta ler o livro de história, todos os eventos que foram eventos disruptivos, o mundo nunca voltou a ser o que era. O mundo nunca voltou a ser o que era depois de 11 de setembro, que foi muito menos disruptivo do que essa pandemia. Né? Então, falar em novo normal, ficar defendendo tese de 2019 para trás, eu acho complicado. Né? Bom, outra questão sobre contratualização. O pacto antinupcial,
E o contrato de convivência, isso eu já vi, especialmente em pessoas que têm um poderio econômico muito alto, é que eles fazem isso geralmente em divórcio e dão um outro nome, né? Às vezes falam que é doação, doação pelo fim do relacionamento, né? Às vezes falam que é a título de alimentos indenizatórios, às vezes colocam que é a título de compensação. Mas isso eu estou dizendo no divórcio, né? A parte, geralmente casado por separação convencional, gente com muito dinheiro, coloca lá uma indenização em favor do outro, né? Eu já tive caso que era uma indenização sucessiva, e aí chegou no meio do caminho, indenização do quê? Não quero mais pagar essa indenização sucessiva, até porque ela já arrumou outro. Aí, para investigar o que seria indenização, precisa ter dano. Dano pelo fim da relação, não havia comprovação de dano nenhum, né? Alimentos compensatórios, ela não precisava. Como é que eu vou chamar esse valor que é pago no final do divórcio? Mas vamos imaginar colocar uma cláusula penal no pacto, isso é uma contratualização da brava, né? Colocar uma cláusula penal pelo fim do relacionamento, né? Igual nos Estados Unidos, né? Impressionante como aqui, nos últimos tempos, há esse desejo de copiar a América do Norte. Uma coisa impressionante, impressionante. Aliás, falando, inclusive, que é o país em que há liberdade plena para fazer tudo, né? Surgiu aí um meme, né? Mas foi muito desmentido nos últimos tempos, que a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão é um direito absoluto. Aonde? Onde? Que é um direito absoluto. No Brasil não é e nunca foi. Você não vai achar um autor de direito civil, direito constitucional, nenhuma decisão do STJ, do Supremo, que afirme isso. E aí as pessoas pegaram aquilo e começaram a repetir, robozada repetindo, né? Isso é uma mentira deslavada, né? Mas querem colocar essa cláusula penal. Para mim, a cláusula penal é nula. Ela é nula. Por quê? Porque nós temos aí uma questão que diz respeito à responsabilidade civil que surge em decorrência do fim do relacionamento, é uma responsabilidade civil extracontratual. Por quê? Porque não obstante o casamento, não obstante o pacto antinupcial e o contrato de convivência serem contrato, na minha opinião, o casamento não é. O casamento não é um contrato. E eu falo isso como contratualista. Porque o conceito de contrato que prevalece no Brasil é esse que eu vou falar agora. O contrato é um negócio jurídico bi ou plurilateral que visa a criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Que é mais ou menos a noção de contrato, a nozione de contrato, que está no artigo 1321 do Código Civil italiano. Que, aliás, lá na Itália, eles falam em patrimonialidade. O conteúdo do casamento é mais do que patrimonial. Como diz o Código Civil no artigo 1513, é de uma comunhão plena de vida. Citando o Rolf Madaleno, corpus, já que eu discordei dele de várias coisas, agora concordando, corpus, mentes e espíritos. Claro, existem outras definições de contrato. Eu gosto muito de um conceito de um grande jurista do Paraná, grande contratualista, professor Paulo Nalim, tem uma tese de doutorado, né? Contrato, conceito pós-moderno, que ele fala assim, o contrato é uma relação intersubjetiva, decorei até, resumindo a tese dele, baseada no solidarismo constitucional e que traz efeitos existenciais, aí sim, o casamento entra, e patrimoniais, não somente em relação às partes contratantes, mas também em relação a terceiros, né? Aquela tese do contrato gerar efeitos perante terceiros, né? Aliás, se eu sigo esse conceito, eu posso aplicar para o casamento, se eu sigo esse conceito pós-moderno, a teoria do terceiro cúmplice. Então, o amante que alicia um cônjuge vai responder solidariamente pela teoria do terceiro cúmplice, que é uma aplicação da função social do contrato na eficácia externa, né? Eu não sigo esse conceito e continuo entendendo que o casamento não é contrato. E, portanto, a responsabilidade civil que surge é uma responsabilidade civil extracontratual. E a responsabilidade civil extracontratual, voltando ao início da minha fala, ela envolve preceitos de ordem pública. Vou pegar um exemplo lá
do direito contratual, cláusula de não indenizar. Cláusula de não indenizar ou cláusula de irresponsabilidade total ou parcial, a cláusula restritiva de indenização, a cláusula que pré-fixa a indenização, ela só vale para a responsabilidade contratual. Ela não vale para a responsabilidade extracontratual, porque, repito, responsabilidade civil extracontratual envolve ordem pública. E aí um outro debate, viu, Dimitri? Você que gosta desse tema. Você sabe disso porque você leciona direito civil inteiro. A responsabilidade civil que pode ser excluída contratual é só em contrato paritário e civil, não vale para contrato de adesão. Se eu trago a contratualização completa do direito de família, eu vou discutir se o casamento é um contrato de adesão ou não, quando as regras são impostas por um deles. Né? E aquela história, né? Quem fez a minuta do pacto? Quantas minutas foram trocadas? Né? Como esse pacto foi firmado? Como que ele foi convencionado? Quer dizer, eu vou trazer todos esses debates para o ramo do direito de família, né? Porque a cláusula de não indenizar, ou uma cláusula que pré-fixa a indenização, ela é nula de pleno direito quando se trata de contrato de adesão. Né? Outra coisa, aí eu vou aplicar também essa multa, né, essa indenização 412, qual é o valor que eu vou utilizar? Porque pelo 412, regra de direito contratual, o limite da cláusula penal é o valor da obrigação principal. Qual é o valor da obrigação principal no contrato? Se essa multa for exagerada, eu posso aplicar o artigo 413, que prevê que o juiz deve reduzir a penalidade quando a multa for exagerada? Então, são muitos entraves para isso que também parece que está na moda, de colocar cláusula de limitação de indenização nessas hipóteses, né? Ou ainda prefixar uma multa em caso de infidelidade. Né? Até porque, lembrando, a infidelidade envolvendo a responsabilidade civil extracontratual, ela demanda a prova do dano. Né? A mera infidelidade não gera dano moral. Há necessidade de se provar o dano efetivo. Então, senhoras e senhores, são desafios para esse tema da contratualização do direito de família que vocês devem levar em conta para debater esses temas. Eu vou fazer uma recomendação, tem um livro muito bom sobre essa questão de limites, eu vou trazer um último exemplo, porque ele destaca, né, o livro, de novo, do Francisco Carralho, aí é o doutorado dele, né, sobre contrato de convivência, ele traz exemplos de cláusulas que, eventualmente, podem estar presentes ou não no contrato de convivência, e o debate é o mesmo para o pacto antinupcial. E aí, para encerrar, eu quero trazer aqui para vocês mais uma que eu acho que eu sou minoritário, que é a possibilidade do pacto, o Carrari entende que é possível, a possibilidade do pacto antinupcial já previamente trazer renúncia prévia a alimentos pelo cônjuge. E aí surge um argumento que eu sei que na área notarial é muito utilizado, são todos maiores, capazes, né? Sem vulnerabilidades aparentes, né? Sem hipossuficiência. Então, não há nenhum problema do pacto antinupcial, esse é o argumento que se utiliza, trazer uma renúncia prévia aos alimentos. Aliás, uma renúncia bilateral. Os dois cônjuges renunciam aos alimentos previamente, já lá quando celebram um casamento. Né? E há uma outra argumentação. Se no divórcio é possível a renúncia aos alimentos, por cônjuge ou companheiros, o STJ admite, tem enunciado, acho que é o enunciado 263 da terceira jornada de direito civil, por que o pacto antinupcial não pode trazer essa renúncia? Então, são argumentos, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, são os argumentos contrários. Eu não concordo com esses argumentos. E, para mim, de novo, se eventualmente o contrato de convivência, o pacto antinupcial, trouxer uma renúncia prévia aos alimentos, a previsão é nula. Essa argumentação de que todos são maiores, capazes, elas servem quando se tem matéria, que é matéria de ordem pública, por uma posição subjetiva de alguém que é vulnerável. Por exemplo, o CDC. O CDC é norma de ordem pública porque envolve a proteção de alguém que a própria Constituição trata como vulnerável, que é o consumidor.
Mas existem temas que são temas objetivamente de ordem pública. Porque muitas vezes tem uma coisa que chama lei. E que ultimamente eu ando bem apegado a ela. Eu já tive uma fase de mais principiológica, de Woodstock. Né? Woodstock, o Lenny Streck falava, né? Quando encontrava, isso é Woodstock jurídico, né? Quando encontrava ele lá nos eventos do Janguier, lá em Recife, né? Que saudade, né? Talvez em 2025 a gente consiga fazer com segurança um bom evento assim. Brincadeira, né, gente? Tem gente que está fazendo, né? Aliás, tem gente que está fazendo as mesmas coisas desde que a pandemia começou, não mudou nada. Tem muita gente aí, vida normal, né? Não mudou absolutamente nada, porque a pandemia não existe, né? O conhecimento, às vezes, aprisiona, mas pelo menos você sobrevive, né? Mas voltando, hoje eu estou apegado um pouco à lei, e fiquei mais ainda com a pandemia, eu acho que porque estou ficando mais velho, né? E não é só uma norma que diz, são duas, né? Os alimentos são irrenunciáveis. Está expresso lá, artigo 1707. Os alimentos, a parte não pode, ela pode deixar de cobrar os alimentos, mas a renúncia não é possível. O artigo 11, os direitos da personalidade são irrenunciáveis, e os alimentos estão mais para os direitos da personalidade que para direitos patrimoniais puros, né? Aliás, voltando para o tema da arbitragem, eu não posso ter a arbitrariedade para questão de alimentos. Não dá. Porque senão eu vou entrar em mérito de questões existenciais. Então, devido respeito, a lei prevê expressamente no artigo 1707, é norma de ordem pública, norma cogente, volta ao artigo 3º, inciso 8º, a lei mais liberal do Brasil, a lei da liberdade econômica, aplicada para contratos paritários, celebrados entre iguais, grandes empresas, prevê no artigo 3º, inciso 8º, que é necessário respeitar preceito de ordem pública. O que dizer, então, de uma relação entre cônjuges ou entre companheiros, que muitas vezes não é vulnerabilidade que há hipossuficiência, né? Mas nesse tema, mesmo não havendo hipossuficiência, que vulnerabilidade é um conceito jurídico, quem é vulnerável sempre é vulnerável. A hipossuficiência é uma disparidade fática, né? Sobretudo econômica. Então, mesmo se não houver hipossuficiente, a lei é clara no artigo 1707, e é um dispositivo muito desrespeitado. Né? Os alimentos, pode a parte não exercer, porém, lhe é vedado renunciar aos alimentos. Então, eu particularmente entendo, não sei se vocês estão fazendo, que não cabe colocar em pacto antinupcial ou contrato de convivência renúncia prévia a alimentos. Aliás, essas renúncias prévias, elas devem ser sempre atentadas, eu vou depois passar a palavra, depois, Marcelo, já estou encerrando, devem ser sempre, digamos assim, essas renúncias prévias, elas devem ser sempre, devem ter sempre uma atenção, me fugiu a palavra, porque se o contrato for de adesão, qualquer cláusula de renúncia a direito inerente ao negócio é nula, está no artigo 424 do Código. E quem julga percebe essas coisas. O juiz tem máxima de experiência, ele percebe. Aquele julgado que eu falei no começo da minha exposição do TJ de São Paulo, que a pessoa que é do Loureiro, né, que a pessoa se casou, o casamento durou muito pouco tempo por comunhão universal, ele chega a dizer no acórdão, no voto dele, que o julgador deve ficar muito atento hoje, muito atento, olha que frase forte, com quem se casa com comunhão universal. Porque isso foge da regra de tráfico comum. Eu sei que tem gente que, por uma questão religiosa, faz essa opção, por motivação religiosa. Mas a gente não pode negar, e eu vou usar outra regra dos contratos, né, daquilo que é comum, aquilo que é habitual. Está no artigo 113 do Código Civil, os negócios, caput, né? Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração. E aquilo que é habitual, corriqueiro, que é costume, acaba traduzindo a conduta de boa-fé da parte. Tá bom? Você ia fazer uma pergunta, Marcelo? Eu ia, na verdade, só fazer a pontuação de como a gente trata aqui, tá, esses temas. Então, primeiramente, assim, o contrato de adesão, né?
um pacto, dificilmente vai ser elaborado porque não tem vontade das partes, não tem uma vontade de alguém. Tá? Então, e se tiver um dano, a gente não deve fazer. Então, acho que a gente tem a questão da cautela. Se você percebe que alguém está impondo o pacto inteiro, chega com a minuta pronta para outro assinar, não faz. Não, com certeza não. Tá? E outra questão se tiver uma renúncia contratual, tá? E for vontade das partes real, o que eu faria é fazer uma condição, tá? De que eles admitem ou têm intenção de não exercer esses alimentos no futuro, se a situação patrimonial das partes permanecer a mesma após o rompimento do vínculo conjugal. Tá? Aí, no caso, seria uma questão de boa-fé aí do pacto, enfim, para que, se tivesse tudo bem, se tivesse tudo dentro do previsto, faria, porque a nossa intenção aqui no tabelionato é tentar impor o mínimo possível de condições, né? E sempre com a ressalva de que, se judicialmente for derrubada alguma cláusula, as partes entendem o risco. Então, eu vejo de forma muito grave quando a gente diz um não em algo que pode gerar uma eficácia interpartes e ninguém contestar, entende? Mas aí acaba sendo uma cláusula de estilo, porque se houver necessidade, não vale essa cláusula. A mesma a situação fática vai se sobrepor à cláusula. É por isso, aliás, que eu sou contra contrato de namoro. E hoje é a seguinte: contrato de namoro, geralmente quem faz é quem tem união estável. Se não tem, para que vai fazer contrato de namoro? Né? E hoje é assim, cai na mão do juiz, se tem contrato de namoro, pela máxima de experiência dele, é muito provável que ele vai ficar desconfiado que tem alguma coisa. Então, acaba sendo uma faca de dois gumes. A gente tem a tese aqui de que o contrato de namoro, ele declara somente uma situação naquele momento e o melhor dele se for configurada uma união estável, que já seja acordado o pacto. Então, eu faço um contrato de namoro com o pacto da união estável, caso seja considerado uma união estável. Mas aí o juiz vai ficar mais desconfiado ainda. Por que colocou essa cláusula? É porque não tinha segurança que era namoro. É melhor não fazer. Então, na verdade, o que a gente entende é o seguinte: é normal que o namoro ele vive uma união estável em algum momento, ou possa até virar um casamento. Então, a ideia é justamente, caso seja configurada uma união estável, já prevenir as partes, ou já estabelecer as condições enquanto aquilo era um namoro. Então, na verdade, é um pré-litígio. Não é muito da forma que as pessoas usam os outros tabelionatos, não. Agora, esse tema, ele passou em debate, foi testado na última jornada de direito civil, porque a Comissão de Família aprovou um enunciado dizendo assim, mais ou menos: o contrato de namoro ele é válido se houver namoro. Eu lembro que eu estava na primeira cadeira, quando caiu na plenária, eu estava na primeira cadeira e estava do lado o ministro Ribeiro Dantas e o Simão. E aí a gente... Você estava lá, Dimitri? E aí, como eu já tinha falado muito, eu falei, ministro, esse enunciado aí, ele que derrubou. Porque aí os outros ministros concordaram. Isso é inócuo, até porque se houver união estável, esse tema ainda não chegou no STJ. Mas pelo que eu pressenti ali, pelos que estavam presentes, não vai ter boa aceitação isso do STJ, e aí vai virar um precedente do STJ, igual aconteceu com a eficácia retroativa de contrato de convivência. Né? Aqui em São Paulo, aliás, existem tabelionatos que têm uma apostila de coisas que não podem fazer. E na apostila tem tabelionato com contrato de união estável com eficácia retroativa, é nulo. Né? Então, eu suspeito que esse tema, a hora que cair no STJ, até porque você tem que pensar uma coisa, Marcelo, todas as hipóteses que eu vi, olha o que é máxima de experiência, né? Eu sou árbitro, não sou juiz, eu tenho as minhas máximas experiências,
Mas hoje eu tenho 6 arbitragens, 7, o juiz tem 3.000 processos. Claro que é uma máxima de experiência bem menor, mas a gente percebe as coisas. Né? Aliás, só uma nota, eu vou entrar nos próximos 3 dias em audiências virtuais, né? O dia inteiro. E como ficou mais fácil perceber mentira em audiência virtual, é uma coisa impressionante. Ficou bem melhor para pegar mentira. Essa talvez seja uma das grandes revoluções da pandemia. Mas o julgador, eu estava dizendo, toda vez que eu vi escritura pública com eficácia retroativa, existiam 2 coisas. Aliás, 3. Primeiro, ela é imposta à mulher. Segundo, uma disparidade econômica imensa entre as partes. E terceiro, eficácia retroativa com separação convencional. Eu nunca vi eficácia retroativa com comunhão universal. Só vi... tem alguma coisa errada. E aí é como diz um amigo meu, ministro do STJ, o juiz não é bobo. Ainda mais um juiz de carreira. Ficou lá a vida inteira julgando. Ele vai perceber que tem coisa errada. E aí ele me diz, os que não são de carreira, os que são de carreira explicam porque os que não são. Então, eu acho esse tema do contrato de namoro, quando cair lá em cima, vai ter o mesmo deslinde, e, aliás, já tocamos em 2 temas aqui importantes também, da eficácia retroativa da escritura pública. Eu até acho que, se for para beneficiar, não tem problema, né? Mas o STJ saiu mais um julgado agora, da 3ª turma, recente, ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, aliás, não, ministro Belize, relator de que não pode ter eficácia retroativa. Né? E é curioso porque essa última decisão, a relatoria fala assim, o Tribunal de Justiça insiste na tese da validade, falando da eficácia retroativa, quando já é pacífico no STJ de que é nula a eficácia retroativa. Ele dá um puxão de orelha no tribunal. Né? Outra coisa também, viu, que eu gosto sempre de dizer, com devido respeito total aos tribunais estaduais, jurisprudência consolidada pelo que está escrito no CPC é formada, no ponto de vista do direito privado, pela jurisprudência do STJ. Né? Especialmente se for decisão consolidada ou sumulada. Né? Mas esses temas são temas palpitantes. Sempre que eu falo para as pessoas da área notarial e registral, aliás, eu oriento trabalhos de mestrado nessa linha, sempre esses temas aparecem. Né? E aí acabam entrelaçando também direito de família com direito das sucessões. Bom, Marcelo, foi isso que eu separei, você trocou aí em alguns assuntos que eu ia falar também, então eu quero agradecer aí a atenção de vocês, eu vou abrir para perguntas aí, como combinamos, fiquem à vontade para fazer as perguntas, e dizer que é importante a gente voltar a estudar, né? Voltar a estudar direito. Né? Eu vejo alguns colegas meus que eu até brinco, né? Decidiram montar banda de rock, cantar, eu acho que o pessoal está precisando voltar para o livro, viu? O pessoal está desviando um pouco o foco aí. Voltar a estudar direito, porque nós temos um papel muito importante agora nesse momento, né? Que é um momento que nós sobrevivemos à pandemia, estamos sobrevivendo à pandemia, que é um momento para reconstrução. Tá? E eu acho que esses temas de extrajudicialização passam, né, por um compartilhamento de atuações no sistema de justiça. É muito importante a atuação dos tabelionatos, dos cartórios de registro, né? Lembrando aí o uso capião extrajudicial, por exemplo, que pegou no Brasil, especialmente para regularização fundiária, né? Os cartórios também de registro civil, temos bons enunciados que foram aprovados lá na jornada. Né? Se quiserem ler os enunciados, flaviotartuciadv.br, repetindo, flaviotartuciadv.br, o ícone enunciado CJF tem lá os últimos enunciados com justificativas, e um belo texto do ministro Salomão falando justamente desse momento que nós vivemos hoje de extrajudicialização. Os aplicadores do direito, os advogados, os notários, os registradores, os julgadores, têm um papel muito importante nesse momento. Nós nos adaptamos à pandemia, eu tenho dito isso muito, né? O direito se adaptou à pandemia. Nós estamos com uma funcionalidade maior e uma produção maior do que nós tínhamos antes. Do ponto de vista de produção, o direito se adaptou. Do ponto de vista de saúde mental dos aplicadores do direito, é uma outra história, né? Porque está todo mundo aí com burnout de tanto trabalhar, né? O pessoal descobriu o home office.
Sabe por que eu escrevi tanto livro como eu escrevi? Porque eu pratico home office desde 2009. Eu sempre tenho contado isso. Desde que o meu filho Enzo nasceu, eu tenho isso aqui é a estrutura da minha casa. Isso aqui não é o escritório. Eu sempre tive estrutura em casa, né? E agora as pessoas perceberam, né, que trabalhando em casa conseguem produzir mais, mas foram forçados pela pandemia, né? Então nós temos um papel muito importante. Eu quero agradecer e dizer que espero que a gente comece já no que vem a falar e pensar no direito pós-pandemia. Ainda não é o momento ainda, nós temos ainda o direito pandêmico, né? E pelo que está acontecendo na Europa, parece que não, a gente vai precisar ainda superar aí alguns problemas da pandemia, porque tudo que acontece na Europa, depois de um tempo, acontece aqui, só que pior do que aconteceu lá, né? Então, a gente tem que se preparar aí para momentos que talvez sejam momentos complicados. A pandemia não acabou e o direito tem um papel importante, inclusive com esse tema da extrajudicialização, para superar e para que as coisas continuem funcionando. Obrigado, Marcelo. Foi uma honra mandar um abraço mais uma vez para o Dimitri. Foi uma honra tê-lo aqui também. Estou à disposição para perguntas. Obrigado. Vamos então, tem já uma pessoa aqui que já levantou. Se quiser abrir o microfone, K8873 aí, que eu acho que é um dos mentorados, mas eu esqueci quem que é. Marcelo, sou eu, Romero. Pode falar aí, K. Oi, Marcelo, boa tarde a todos. Professor Flávio, boa tarde. Uma honra ter o senhor conosco aqui. Eu que fui seu aluno no EBRAD, negociar imobiliário, enfim, uma coisa fantástica, sempre bom. Professor, então, são dois questionamentos especificamente sobre a súmula 377, certo? Essa nova interpretação da súmula, né, quanto à necessidade de prova da contribuição na aquisição do patrimônio por parte do cônjuge, essa contribuição, no seu entendimento, seria material ou imaterial? E eu pergunto isso especialmente se nós pensarmos ainda nos tantos casos onde um dos cônjuges permanecem responsáveis pelo lar, pela família, pela administração de tarefas domésticas, né? E muitas vezes até auxiliando de longe no negócio do outro cônjuge, né? Acontece muito. Então, minha primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta seria, no afastamento da 377, né, por meio do pacto, como é que fica isso se for demonstrada a participação material do outro cônjuge na aquisição do patrimônio? Excelente. A segunda pergunta, então, é contratualização pura. Eu vou começar por ela. É possível que na separação de bens, mesmo na separação... Aliás, eu dei um parecer sobre isso, publiquei depois para um professor lá da Bélgica, da UISFL, o professor Frederic Swennen, um dos grandes familiaristas da Europa. Aliás, tem trabalho sobre contratualização do direito de família. E é possível, e existem julgados do próprio STJ nesse sentido, que dentro do regime de separação convencional, você tenha sociedade de fato entre eles. Então, eles são casados por separação convencional, mas compraram um imóvel. Na compra desse imóvel, a mulher prova que transferiu para o cara 700 mil reais. Você pode resolver por condomínio também. Prova, não, tem 700 mil reais, saiu da minha conta, foi para a conta dele, ele pegou 300 mil dele e comprou um imóvel de 1 milhão e colocou só no nome dele. Uma das coisas mais nefastas que existe no Brasil nesse tipo de relação, é muito comum colocar o imóvel só em nome de um, quando é dos dois. Então, ela prova isso por regras de direito das obrigações, ela vai ter direito aos 700 mil que ela prova que mostrou. E eu já respondo a primeira pergunta com esse exemplo. A prova tem que ser patrimonial. Até porque, senão, eu volto para alguns debates, indenização por serviços domésticos, tem um ranço, indenizar por serviço doméstico, por serviço sexual, isso a gente já ficou para trás, né? Então, esse segundo exemplo mostra que tem que provar a atribuição patrimonial direta. Aliás, sua segunda pergunta é ótima. Perfeito, tá certo. Obrigado, professor. Basicamente era isso. Obrigado. O Dimitri está com a mão levantada. Professor Dimitri. Muito bem, meu mais cordial boa tarde a todos. Muito brevemente, eu queria abraçar o querido Marcelo Antunes, que está nos dando esse presente de trazer a Campina Grande, nossa querida Campina Grande, o nosso queridíssimo professor Flávio. Flávio, é sempre uma alegria muito grande lhe encontrar, mesmo que virtualmente, lhe escutar. Queria dizer aos presentes, inclusive
aos alunos, ex-alunos que eu vi aqui participando do evento, que o professor Flávio Tartucci, ele é talvez o principal doutrinador que nós temos hoje no Brasil. É um jurista absolutamente brilhante, que já tem seu nome escrito entre os nomes dos principais juristas e civilistas desse país. E o Brasil tem uma história de grandes civilistas. Flávio é o nosso grande civilista da contemporaneidade. Professor Flávio, a aula foi belíssima. Muito obrigado, a aula é nossa. A aula foi belíssima, como sempre. Eu tenho posições humildemente discordantes em relação à questão da contratualização, mas é sempre muito bom escutá-lo. Aprendo sempre muito lendo e escutando o senhor. Eu ia fazer uma pergunta muito rápida relacionada à aplicação, aí tentando conectar a fala do professor Flávio com a aplicação dos cartórios, a aplicação do artigo 840 do Código Civil, que é o artigo lá que fala das transações, né? Sobretudo a transação com fins preventivos de litígio, e juntando lá com a aplicação do 842 relacionado à realização de transações por escrituras públicas. Eu ia perguntar se o senhor acha possível, né, que essas transações por escritura pública com fins preventivos elas sejam realizadas para fazer ajustes na vida econômica ou patrimonial do casal ao longo da relação. Como, por exemplo, fazer ajustes, não mudança de regime, que teria procedimento próprio, né, mas fazer alguns ajustes que normalmente os casais precisam fazer ao longo da vida, as coisas mudam, e se o senhor acha que as transações elas teriam essa finalidade, seria feito através de escritura pública. E no mais, Flávio, deixar um abraço muito apertado para você e dizer que a gente tem um compromisso, viu, Marcelo? O professor Flávio já demonstrou interesse de vir aqui no São João, Campina já Grande, quase né? fui, né? Quase fui. Quase veio, né? E quando a pandemia finalmente terminar, se Deus quiser, a gente vai fazer esse evento presencial aqui no São João com o professor Flávio. Muito obrigado. Olha, Dimitri, obrigado, viu? Primeiro ouvir isso de você, eu fico até emocionado, né? Porque nesses momentos tão difíceis que a gente está passando, né? Eu estava conversando antes de entrar com vocês, com o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, que é meu psicólogo, é uma pessoa que tem me ajudado bastante, é um sábio, né? E eu dizia para ele que eu tô agora, já vou fazer a apresentação das novas edições dos meus livros, né? Que eu vou começar as apresentações com uma frase que ele me falou muito durante esse ano, que é sobreviver, deixar os outros sobreviverem e reconstruir, que, aliás, é o que eu tenho falado bastante. Mas como está sendo difícil, né, passar por tudo isso, e às vezes a gente lê demais e vendo que o futuro vai ser complicado, a gente se sente frágil, né, fraco, mas ouvir isso que você acabou de me dizer é bom para fortalecer, para conseguir seguir adiante com resiliência, porque é isso que faz o ser humano diferente dos outros animais, né? A gente tem um poder de resiliência e de adaptação muito grande, e a pandemia tem mostrado isso. Olha, eu a priori, né, conjugando aí, eu até abri o 840, 841 e 842 do Código, que o senhor perguntou, é espetacular, eu não vejo problema dessa transação. O problema é que esse pequeno ajuste, ainda mais pensando que esses mecanismos de planejamento geralmente são feitos por pessoas que têm uma condição econômica muito alta, né? Esse pequeno ajuste pelo padrão brasileiro seja de valor elevado. E aí o julgador entenda que aí há uma fraude ao artigo 1639, parágrafo 2º, e ao 733 do CPC, 734 do CPC, que exigem ação judicial para mudança de regime, né? E mais, né? Aí eu acho que isso foi exagerado. O CPC exige até participação do Ministério Público na ação para alterar o regime de bens, né? Então, olha, a priori eu não vejo problema, mas acho que, no caso concreto, isso pode esbarrar numa nulidade justamente por infringência ao 1639, parágrafo 2º, e o 734 do CPC. Mas é uma tese interessante, Dimitri. Obrigado aí, parabéns pela sua pergunta. Bom é evento assim que a gente aprende com as perguntas. Obrigado. Doutora Isadora Uro, também é nossa professora aqui da mentoria, ela é de São Paulo. Pode abrir aí, Isa. Boa tarde, professor Flávio. Boa tarde, professor.
sempre muito honrada em poder participar dos eventos que o doutor está presente. Obrigado, honra é minha. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira seria com relação à cláusula que está sendo apelidada, né, de cláusula darwiniana nos contratos de namoro, que já existe a previsão de que se aquele namoro vier a ser uma união estável, estaria previsto o regime de casamento, o regime, né, X. Então, aquele namoro é um namoro e se ele vier a ser uma união estável, o regime que vai reger aquela união estável é o regime de separação. O que o doutor acha sobre essa cláusula? E a segunda pergunta seria, a gente estava falando das uniões estáveis que têm um contrato e que seriam prevista a separação de bens. Tendo um acúmulo de patrimônio, que o casal percebeu esse patrimônio junto, seria possível uma ação intentada na esfera civil para que fosse reconhecida a sociedade de fato. E aí o professor falou, respondendo a pergunta do colega, que isso dependeria de uma comprovação de dispêndio comum de patrimônio do casal. Mas e se não fosse um dispêndio comum de patrimônio do casal, mas sim que um tivesse realmente entrado com patrimônio e o outro somente com o trabalho, se isso ficasse realmente comprovado? Qual seria a opinião do professor nesse caso? Começando pelo final, se o trabalho for um trabalho que não entra naquele debate daqueles ranços que nós tínhamos no passado, que se puderem ser comprovados, tudo bem, aí nós teremos uma quantificação desse trabalho, vamos aplicar as regras de prestação de serviço, tem um artigo da prestação de serviço 596, ou eu acho que é o 596, que se o valor não for fixado, vão ser utilizados alguns parâmetros da prestação de serviços para essa remuneração. Então, o valor vai ser estimado, né? Então, por exemplo, se for um trabalho advocatício, o outro ajudou, comprova, fez uma pesquisa para a tese, né? Isso vai ser remunerado pelo trabalho advocatício, né? Por exemplo. Primeira pergunta, o contrato continua nulo. Se o contrato principal, que depois tem uma cláusula de decorrência, na minha opinião, claro, né? Se a cláusula que diz que afasta a união estável é nula, acaba contaminando a segunda também, porque as duas cláusulas são coligadas, e aí, pela tese dos contratos coligados, a segunda cláusula, como decorrência da primeira, seria nula também, na minha opinião. Agora, se cabe um argumento contrário, né? Pelo princípio, todos esses regramentos são tese de direito contratual, pelo princípio da conservação do contrato, né, que é anexo à função social, conforme enunciado 22 da primeira jornada de direito civil, se é possível deduzir que essa segunda cláusula é destacável, isso tudo vai depender do como foi feito o contrato. Aí você pode reconhecer que essa cláusula ela é tida como válida. Então, são duas teses aí, depende muito da maneira como o contrato foi elaborado, as cláusulas foram elaboradas, a condição econômica deles, as posições das partes, né? Aliás, em disputas contratuais, geralmente são esses alguns dos critérios que são utilizados para julgar se foi imposta ou não a cláusula, né? Para julgar de uma forma contrária ou não. Eu só quero fazer um alerta, doutor Marcelo, para contrato de adesão, né? Quando a gente vai julgar uma arbitragem e a gente vê alguém que é muito maior do que o outro, a gente presume que o contrato é de adesão, no caso. Pode presumir, na verdade, não é que presume. E eu sempre faço algumas perguntas assim, quando tem prova testemunhal. Aliás, é modelo. Quem fez essa minuta do contrato? Quem mandou a primeira minuta? Essa primeira minuta foi alterada quantas vezes? Qual o percentual de contribuição para a elaboração dessa minuta por qualquer uma das partes? Porque, repito, esse é um critério de interpretação do contrato, verificar se alguém impôs essa cláusula ou uma cláusula que está afastando o direito da parte. Então, se a gente contratualiza o contrato, a gente traz essas discussões também para o direito de família. Se a gente contratualiza o direito de família, a gente traz essas discussões. Perfeito. Acho que já acabaram aí as perguntas. Eu tenho
muitas opiniões, né, são boas, esses entendimentos. É bastante interessante a gente repensar. Enfim, eu ainda acho que o tabelionato ele tem que tentar preservar a liberdade das partes o máximo possível, embora sempre deva ser verificado se tem liberdade mesmo. Se não tiver liberdade, não tem escritura, não tem contrato. Tá? É dessa forma que a gente toca aqui. Mas, de toda forma, agradecer ao professor Flávio, foi excelente o estudo de hoje. Alguns temas a gente tinha visto aqui, principalmente esse da súmula 377, questões da Cefaz avaliando os imóveis de acordo com a súmula 377, a gente também pensou sobre se tivesse um afastamento, enfim, algumas questões totalmente ligadas a impostos, a tributos, tá? Mas isso fica para outra hora. Agradecer ao professor Dimitri, professor Isadora, o Pedro, que estava aí também, todos os outros mentorados. Professor Flávio, foi uma honra tê-lo aqui. Espero vê-lo mais vezes aqui na nossa mentoria. Vamos ver se a gente torna isso permanente. As palavras do Dimitri, com certeza, fazem parte também do que eu entendo. Acho que o professor é um dos maiores expoentes hoje da nossa geração. Por isso que eu fiz questão de que o doutor fosse o primeiro professor externo a vir aqui, né? Mesmo que de forma virtual, online. Então, mais uma vez, obrigado a todos, e vamos encerrar que já foi bom demais para o dia. Forte abraço a todos. Obrigado, foi uma honra.